Vamos receber agora aqui no Sem Rodeios Eli Vieira, jornalista da Lava Toga. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mariana, Frederico. É sempre um prazer estar aqui na Gazeta do Povo com vocês. Prazer recebê-lo, viu, novamente aqui no Sem Rodeios. E Eli, eu queria que você falasse pra gente sobre a Free Speech Union Brasil, que você, né, a Associação pela Liberdade, você é um dos fundadores. Gostaria que pudesse falar um pouco sobre a associação e ainda mais a importância dela neste momento, que a gente vê mais holofotes virados aí, especialmente para alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e para a perseguição política gerada por eles, ainda mais que alguns só estão acordando agora, depois de 7 anos, né, Eli? Exatamente, Mariana. A gente usa a sigla FSU-BR, né, por causa do Free Speech Union. Por que esses anglicismos todos? Porque a ideia surgiu em Londres, Fórum de Westminster da Liberdade de Expressão, que tem lá representantes de vários países, continentes, reunidos para dar uma resposta a essa onda de censura que não é só brasileira, é no mundo. A gente é apartidário e a gente traz entre nossos membros beneméritos pessoas de esquerda e pessoas de direita. Temos conosco o Glenn Greenwald, temos a Lígia Maria, colunista da Folha de São Paulo, Roberto Freire, um constituinte, membro da Assembleia Constituinte. Junto com eles tem Cláudio Dantas, André Marcília, o nosso tão querido jurista e advogado da Cruzoé, quando ela foi censurada na abertura do inquérito das fake news, já em 2019. Essa missão da liberdade de expressão, de conter a censura, ela não tem lado, Mariana, Frederico. A gente já está com o site fsu-br.org. Hoje, neste momento, né, estamos denunciando e chamando mais assinaturas lá no site do Senado para o projeto de lei que criminaliza a misoginia, o ódio às mulheres. E a gente sabe muito bem como é instrumentalizado, né, essa acusação de misoginia. Até a Dilma, a gente lembrou nas nossas redes sociais, alegou que o impeachment contra ela em 2016 não foi por improbidade administrativa, pedalada fiscal, ela falou que foi misoginia. Então imagina se na época essa lei já estivesse vigente. É de uma deputada lá do Maranhão, dizem que é ligada a Flávio Dino, não tenho certeza ainda disso, mas é preciso dessa resposta. E lá no site do Senado, o pessoal a favor da censura, que vai pegar a lei do preconceito e expandir mais ainda o cala-boca, tá ganhando até o momento, tá? Tem mais de 6 mil assinaturas a favor. Então, pessoal, primeiro que todo mundo acorde. Então, eu já chego com a associação e o primeiro chamado, vem assinar lá no site do Senado, o não, para a gente tentar conter, que está sendo discutido neste momento, aliás, graças ao Girão, o senador Girão, que está sendo discutido ainda, porque senão já tinha passado. Então, tá vendo que eu estou elétrico, com tanta coisa acontecendo já, Mariana. Eli, parabéns pela iniciativa. Vocês também pretendem eventualmente prestar assessoria jurídica a pessoas que sejam alvo de censura, ou que sejam perseguidas? E queria também ouvir sua opinião sobre a mais recente decisão do Supremo, no caso, decretando medidas de busca e apreensão contra um jornalista no Maranhão ao denunciar a utilização indevida de veículos oficiais pelo ministro Flávio Dino. Ótima pergunta, Frederico. Nós já estamos prestando auxílio, que significa conectar advogados ao Monark, ao Bruno Ayub, mais conhecido como Monark Podcaster, que foi acusado injustamente em 2022 de ter defendido o nazismo. Ele jamais fez isso, ele condena a ideologia nazista. O que ele disse em conformidade com a ideologia dele, que é libertária, ele disse que todo mundo deve ter liberdade de expressão, inclusive os nazistas, inclusive liberdade de associação, se quiserem mudar o próprio partido. Em que situação a gente encontrou o Monark? Né? Apesar de todo o barulho que foi feito, até muito a favor dele, o Monark estava sem advogado, desesperançado, pessimista. Foi assim que eu vi ele ao conversar com ele. Não sei se ele vai concordar, mas foi assim que eu vi ele quando nós conversamos com ele. Então, nós resolvemos isso já conectamos eles à defesa técnica e já apresentamos, então, uma primeira resposta legal a um dos vários casos, né, de tentativa de intimidação. E foi assim, uma coisa tão feia o que foi feito contra ele, né, assim, de tentativa de colocar palavras na boca do Monark. Então, uma coisa que ele merece aplauso é que durante esses 4 anos aí de perseguição já, ele foi firme em não se deixar, não deixar a si mesmo virar o megafone de opiniões nas quais ele não acredita, porque também é uma violação à liberdade de expressão que autoridades forcem você a dizer algo que você não acredita. Então é isso, queriam lá que ele assinasse um termo falando isso e aquilo, coisas nas quais ele não acredita. Então já né, a gente foi lançado, o nosso site foi lançado há 5 dias, já temos lá mais de 250 pessoas interessadas em serem membros, convido todos. Então eu já
estou bem com essa notícia, né? Sou feliz de poder dar essa notícia que já estamos agindo em defesa da liberdade de expressão. Quanto a esse caso do Maranhão, eu já conversei também com o Luiz Pablo, jornalista, que virou alvo, e eu virei alvo também, vamos lembrar, por causa da Vaza Toga 2 e o David Agape. E o que eu notei, né, nos casos, o meu caso, felizmente, foi arquivado pelo Alexandre de Moraes, depois de 3 meses de terror na minha vida. Então, a mesma tática usada contra Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, David Agape, usaram também contra o Luiz Pablo. Então, no momento, o Luiz Pablo disse que já tem defesa, não vai precisar no momento do nosso auxílio, mas conta com a nossa solidariedade, já desejei sorte a ele, e estamos acompanhando o caso dele também, e assim que ele nos acionar, estamos aí por ele também. Eli, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Queria saber o seguinte, em relação à Associação pela Liberdade, eu acredito que vocês criarão também relatórios, enfim, vão estar conectados também com outros países, traçando ações com países europeus, com países dos Estados Unidos, enfim. Qual é a importância dessa associação também ligada aos países, porque está tudo conectado, né? O que nós estamos vivendo no Brasil é o que eles querem para o resto do mundo. Então, como que vocês estão se organizando também em relação aos outros países, em relação a essas denúncias? Oi, Karina, ótimo te ver também. Ótima pergunta, porque a gente está nascendo já nesse berço de contatos internacionais, como a própria ideia que surgiu em Londres em junho passado. Então, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando no Brasil para fundar a Free Speech Union Brasil, a União pela Liberdade de Expressão, também estava sendo fundada no Reino Unido a Free Speech Union International, que vai ser essa organização guarda-chuva, que será uma organização de organizações, já está funcionando. Então temos colegas no Canadá, na Suíça, na África do Sul, no Reino Unido. A ideia original da Free Speech Union surgiu no Reino Unido, e eles tiveram uma vitória excelente recentemente. O presidente da Free Speech Union do Reino Unido, o Toby Young, que é membro da Câmara dos Lordes, ele conseguiu barrar aquela história que vocês, a Gazeta, eu lembro de ter ajudado a cobrir para a Gazeta, aquela história de incidentes não criminais, né? Tweetou alguma coisa que alguém não gostou e a polícia vai lá bater na porta. Então estava acontecendo muito isso no Reino Unido, e até, um caso que interessa ainda mais a Gazeta, o pessoal que ia lá orar, rezar silenciosamente nas proximidades de clínicas de aborto, também era motivo para a polícia ir lá acossar a pessoa. Então, um completo absurdo. Orar e rezar também é liberdade, também é uma expressão, portanto, contemplado pela liberdade de expressão. Então, parece que houve um freio, finalmente, a esse conceito de incidentes não criminais. Para começar, é uma coisa, né, que o George Orwell devia ter previsto, né, que a polícia vai se envolver numa coisa que ela própria diz que é não criminal, né? Então começa o absurdo aí. Então teve foi poucos dias atrás, essa movimentação no Reino Unido de conter isso. Então, graças à Free Speech Union, né, o modelo de associação de entidade que a gente fundou agora no Brasil. A nossa fundação foi 1º de dezembro, a gente lançou os sites agora na semana passada. E outra coisa que você perguntou, Karina, que eu não esqueci, é se a gente vai fazer mais coisa além de oferecer esse auxílio aos censurados. Sim, já estamos fazendo, né, atividades educacionais, queremos promover uma cultura da liberdade no Brasil, e acabei de lançar, minutos atrás, o nosso semáforo da censura. Nós estamos classificando leis, normas e projetos de lei, a parte do site que ainda está por fazer, que nas cores do semáforo. Vermelho é uma ameaça à liberdade de expressão. Amarelo é um risco à liberdade de expressão. Verde é uma proteção à liberdade de expressão, que é importante a gente saber dessas também. Está lá, semáforo sem acento.fsu-br.org. Então a gente vai fazer isso sim, relatórios, queremos fazer investigação até científica, até a autocensura brasileira. Tem muita coisa que a gente não sabe, a gente sabe pelo Poder 360, que já é uma maioria de brasileiros que tem medo de abrir a boca hoje em dia, mais de 60% por aí. Então a coisa está feia, então a promoção da cultura da liberdade é salutar para o futuro do nosso país, Karina. É inegável, e a gente já diz isso na FSU, que hoje a cúpula do judiciário, especialmente o STF, é a maior ameaça à liberdade de expressão no Brasil. É urgente, a gente escreveu texto, publicou texto sobre o aniversário de 7 anos do inquérito do fim do mundo. É urgente que seja arquivado, que seja parado isso aí.
e a gente está atuando nessa frente também. Então, até oferecemos aí para quem quiser oferecer ajuda de qualquer tipo, advogados, para quando a gente conectar os censurados à defesa, pro bono, ou até se não for pro bono, a gente também vai fazer a campanha para arrecadar os fundos necessários. Estamos aí para trabalhar, porque como está, não pode continuar. Como eu disse lá no nosso texto de lançamento, o que a gente quer na Free Speech Union Brasil é que as próximas gerações não conheçam o gosto amargo de não poder abrir a boca. Excelente, Eli. Muito obrigada pela sua companhia. Sabe que é sempre muito bem-vindo aqui ao Sem Rodeios. Sempre um prazer. Ótimo trabalho para vocês. Obrigada para você também. Até a próxima.